Oi pessoal, nesse vídeo vamos falar um pouco sobre o gerativismo, certo? Bom, criatividade. Criatividade é o principal diferenciador para o Chomsky, que é principal, o principal, vamos dizer assim, idealizador do gerativismo, que a criatividade é o principal diferenciador de linguagens humanas de outras linguagens animal, certo? Isso daí é uma das coisas que é bem importante para o Chomsky, que a criatividade que o ser humano tem é o principal diferenciador da linguagem humana para outro tipo de linguagem animal, certo? Beleza. Agora vamos para três tópicos interessantes. Eu vou pular um porque para ficar mais fácil de explicar para vocês. Primeiro, faculdade da linguagem. É um dispositivo inato que o gerativismo prega, uma capacidade genética interna ao organismo, e seria em específico no cérebro. Ou seja, é como se fosse uma parte do cérebro, um dispositivo do cérebro, em que é responsável por desenvolver, vamos dizer assim, pela fala, entende? Tipo, as pessoas já nascem com esse dispositivo e eles são acionados ao longo da vida, entendeu? Já é uma coisa, é algo hereditário esse dispositivo, segundo o gerativismo. E vamos pular agora para a competência linguística. Depois eu vou falar a gramaticalidade e a gramática. Não, eu vou falar logo esse, porque depois eu vou ter que explicar aquele. Gramaticalidade, pessoal, para o gerativismo e a gramaticalidade é basicamente o que a gente julga como certo ou como errado em uma estrutura, em uma oração, certo? Tipo assim, você que está vendo esse vídeo agora, possivelmente está vendo para estudar para uma prova. Então você vai falar assim para alguém, caso alguém pergunte o que, é que você vai ver no YouTube. Eu vou ver um vídeo para a prova, para estudar para a prova. Está gramaticalmente correto. Agora, se você fala assim, vídeo, eu ver, prova, estudar. Aí está agramaticalmente. A sentença está agramatical, certo? Então, é essa a diferença de gramaticalidade e agramaticalidade. Gramaticalidade é o que a gente fala normalmente, a gramaticalidade é quando a posição dos elementos, segundo o gerativismo chama de elementos, estão fora dos lugares em que devem ficar para poder fazer sentido, entendeu? Pra gente. Vamos lá, competência linguística. A habilidade do falante de entender o que uma frase gramatical, eu coloquei gramática, desculpa, é gramatical, e agramatical quer dizer. Exemplo, suco eu fazer vou um. O correto seria eu vou fazer um suco. A gramatical ficaria uma das possibilidades. Suco eu fazer vou um. Entendeu? Então a competência linguística vai dizer que a pessoa que. Aliás, a competência linguística vai dizer que o ser humano ele tem essa competência linguística. Ele tem essa habilidade de entender frases agramatical, entendeu? E a gente até entende mesmo, né? Por exemplo, se uma pessoa que é próxima de você fala isso, você entende o que ele quis dizer. Agora você fica só se perguntando por que, que ele falou assim, porque não falou certo, entendeu? Dependendo da pessoa, entendeu? E por isso que eu falei da definição de gramaticalidade e a gramaticalidade antes. Agora, desempenho linguístico, que é também chamado de performance. São várias habilidades que não são linguísticas. Basicamente é isso. Desempenho linguístico são várias habilidades que não são linguísticas, certo? Por exemplo, a atenção, a memória. Você ter atenção em algo, quando alguém está fazendo alguma coisa, você prestar atenção, não é algo linguístico. É algo que você está tendo ali, mas que não é linguístico. Você não está se comunicando com ninguém e tal, você está observando, então a atenção é um desempenho linguístico porque é algo que não é linguístico. É até meio um pouco confuso de falar da maneira como eu falei agora, mas é isso. Por exemplo, outro exemplo também seria a memória, emoção, nível de estresse, né? Um exemplo aqui, o celular é barato versus o celular é barato. Quando alguém fala o celular é barato, ela está prestando atenção no que ela está falando e ela fala o certo. Beleza.
Agora, quando ela fala o celular é barato, ela, em algum momento ela teve um déficit de atenção ou de memória, talvez, mas eu diria que seria mais atenção mesmo. Porque geralmente quando as pessoas falam uma coisa assim, troca o R pelo L em uma fala rápida, geralmente é atenção. É tanto que a pessoa muitas vezes repete, né? Então é isso. E que mais? Sim, aí quando ela fala o celular é barato, isso não significa que ela não tenha competência, isso não significa que ela não saiba a língua, que ela não saiba como é a gramaticalidade da frase. Isso só significa que em algum momento o desempenho linguístico dela falhou um pouco. Ou seja, uma das habilidades que não são linguísticas, no caso a atenção, falhou um pouco, entendeu? Mas isso não significa que ela sabe falar. Então, basicamente é isso. Gramaticalidade, a fala que a gente fala direito, ou a fala que a gente costuma falar, gramaticalidade, quando a gente meio que troca a posição das palavras. Competência linguística, a habilidade de entender, mesmo quando a posição estão em ordem diferentes. E desempenho linguístico é tudo aquilo que não são todas as habilidades que não são linguísticas. Basicamente isso. Beleza? O que interessa? Vamos lá. Tipo assim, eu fiz vários resumos do que eu estudei, mas o que eu realmente coloquei assim, que eu acho que tem maior relevância para isso aqui são esses dois pontos. Claro que tem outros pontos e tal, mas não são tão importantes como esses dois que eu coloquei agora. Que é o funcionamento da mente, que molda estruturas linguísticas. E não interessa o contexto que está inserido. Ou seja, a pessoa nasceu, né, com aquele dispositivo inato e observar como a pessoa age, como a mente dela age diante as situações do contexto em que ela vive é o que interessa, entendeu? Para o gerativismo, entendeu? E é isso. É simples e curta, basicamente. Agora, gramática universal. Gramática universal é um conjunto de propriedades de gramática que estão presentes em todas as línguas naturais. Como o próprio nome diz, universal, gramática universal. Então, são um conjunto de propriedades de gramática que estão presentes em todas as línguas. Por exemplo, todas as línguas têm sujeito? Não tem. Todas as línguas... Eu não estou dizendo que não tem, estou perguntando se tem ou não tem. Todas as línguas têm sujeito ou não? Todas as línguas têm preposição ou não, conjunção ou não, verbo ou não, entendeu? É isso que esse parágrafo quer dizer. É uma parte que é inata e presente em todos os seres humanos, herdada como herança biológica que nos fornece um sistema gerativo, maneiras de como fazer para desenvolver ou adquirir a gramática da língua. Ou seja, a gramática universal também é uma parte que seria inata, né, a nós, em todos os seres humanos, e elas são herdadas, conforme eu falei antes, aquele dispositivo inato, né, aquele dispositivo que é dado por herança genética, aliás, que é genética, e herança biológica que não fornece um sistema gerativo. Sim, e essa parte meio que gera, vamos dizer assim, a maneira como a gente vai desenvolver aquela língua que a gente vai ser exposta, entendeu? Para poder nós adquirirmos, ou aprendermos e tal. Desenvolver, eu diria que seria o melhor termo para se usar. Agora, teorias, princípios e parâmetros. Isso aqui é interessante. Princípios, particularidades gramaticais que são aceitas para todas as línguas naturais. Pessoal, pelo que eu entendi, princípios é como se fosse tudo aquilo que é geral e que tem em todas as línguas, certo? Princípios é como se fosse isso. E parâmetros é como se fosse, que eu entendi, coisas que diferem, sabe, de uma língua para outra. Tipo, tem isso nessa língua, mas não tem naquela, entendeu? Tipo isso. Ó, lendo novamente, particularidades gramaticais, princípios, particularidades gramaticais que são aceitas para todas as línguas naturais. E parâmetro, possibilidade de variação entre as línguas. O princípio vale para todas as línguas, mas tem línguas que são necessárias apresentar o parâmetro mais ou menos. Isso daqui, pessoal, eu aconselho vocês lerem mais exemplos disso daqui. Eu coloquei um exemplo que eu criei com base num exemplo que eu vi, certo? Mas para entender melhor esse sinal de mais e menos, eu aconselho vocês lerem um pouco mais de exemplos em relação a isso. E vamos lá. Aí eu coloquei. Bebeu refrigerante ontem. PT. PT é o quê? Não vai pensando em política não, né? Não é isso não. PT aqui é o português
seja lá brasileiro ou Portugal, certo? Só estou querendo dizer que é o português, o, o idioma português. E embaixo tá Did you drink soda yesterday? É N, ou seja, English, tá bom? Não estou querendo dizer aqui que é o inglês da Inglaterra, não, é inglês, não, ok? Precisa de sujeito. Aí eu coloquei aqui do lado, não precisa de sujeito tanto como no N. O que eu quis dizer com isso? É que no inglês há uma forte necessidade de toda oração haver um sujeito, entende? Mesmo quando está chovendo, por exemplo, esse rainy, quando está chovendo, entendeu? Tem uma necessidade de haver um sujeito. E no português não tem, entendeu? Então, é basicamente isso. Basicamente isso. O que uma língua necessita ter, a outra não necessariamente precisa ter. Elas têm as mesmas particularidades gramaticais, mas em alguns parâmetros elas diferem. Tipo, uma necessita de uma coisa que a outra, uma necessita de um parâmetro que a outra não necessita de um parâmetro, desse mesmo parâmetro, entendeu? E vice-versa. É basicamente isso. E algumas necessitam, mas outras não tanto como outras, entendeu? É também isso. Para ficar mais claro, é bom vocês verem mais exemplos disso, porque isso eu achei um pouco complexo. Eu só li isso algumas vezes, algumas poucas vezes, mas achei ainda um pouco complexo. Então, se você ainda é novo nesse assunto, é melhor ler um pouco mais de exemplos. Acho que exemplos seria a melhor maneira de entender isso, com mais facilidade. E vamos lá. Negativo para existir sujeito nulo, certo? Aqui e aqui. E positivo para existir sujeito positivo para existir sujeito nulo também. Ou seja, se por exemplo está uma roda de amigos em um restaurante e estamos falando de Maria, por exemplo. Ah, Maria gosta de comer isso, Maria gosta de sair, inclusive bebeu refrigerante ontem. A gente já está falando de Maria, então não tem necessidade de falar que Maria bebeu refrigerante ontem. Ou não tem tanta necessidade de falar, ela bebeu refrigerante ontem, entendeu? Porque se eu falar bebeu refrigerante ontem, e nós estamos falando dela, então a gente vai entender, todo mundo que está ali, que a gente está falando que ela bebeu refrigerante ontem. Já no inglês, não. Se eu falo, did you drink soda yesterday? Ok, pode ser que as pessoas entendam e tal, se a gente considerar as mesmas situações e tal, mas no inglês há uma forte necessidade de, como eu falei, no inglês há uma forte necessidade de cada frase, cada oração ter um sujeito, entendeu? Então, aqui seria um positivo para existir sujeito nulo, ou seja, deveria ter um sujeito aqui, entendeu? Só que, pessoal, que eu vou ser sincero com vocês, eu fiquei um pouco confuso quando deve colocar um mais e quando deve colocar um menos. Mas a ideia é essa, entendeu? Tipo assim, se a característica pode ser colocada, coloca mais ou menos. Se não pode, coloca mais ou menos. Aí, para entender melhor, tem que ver exemplo por exemplo para pegar esse padrão, entendeu? Porque eu não cheguei a pegar esse padrão. Porque eu quis fazer isso rápido para poder fazer umas coisas e tal. E eu não peguei esse padrão. E é isso, pessoal. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que não. Tem ou não tem? Tem não. E é isso, pessoal. Valeu. Um abraço. E qualquer coisa, se eu tiver esquecido de colocar alguma coisa importante aqui, podem colocar no, nos comentários que eu vou adorar, tá bom? Compartilhar esse conhecimento com vocês. Um abraço.